Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Marta de Oxum, sou Marta Ferreira, sou Iaquequerê no Ileaxel Milarei Assabá. Hoje, fechando o nosso quarto encontro de culturas de axé, nós vamos estar recebendo aqui o professor Luiz Rufino para o nosso Xirê dos Saberes. Né? É o nosso Xirê dos Saberes. São tardes, noites de conversas, de bate-papos sobre educação de terreiros, racismos religiosos, enfim. Né? Então, nessa tarde, a gente está chamando, para fechar com chave de ouro aqui, o Luiz Rufino, professor da UERJ, um grande inspirador teórico para a gente que pesquisa tentando usar uma linguagem decolonial, usar linguagem próxima à nossa de terreiro, né? Então, autor da Pedagogia das Encruzilhadas, os livros estão até aqui atrás, nem tirei da estante, né? Junto com Simas também tem os Ciências Encantadas da Macumba, enfim, acho que quase todo mundo que está entrando aqui conhece a produção do professor Luiz Rufino. Vou dar um mutumbaxé, a galera lá do terreiro que está entrando aqui. Boa tarde a todas e a todos, sejam bem-vindos. O professor Luiz Rufino já está aqui, já vou chamar ele aqui para a gente conversar. Hoje com a nossa temática do encontro foi a poética encantada dos Ibejes. E ele vai estar falando justamente dos tambores de Ibeje hoje aqui com a gente. Vou sugerir a vocês que no decorrer da nossa conversa vocês fiquem à vontade para fazer, como sempre, né? Para fazer perguntas, considerações, e aí na medida do possível a gente vai jogando essas questões pro professor Luiz Rufino e a gente vai conversando como a gente faz sempre, tá bom? Deixa eu começar aqui a chamar ele para a nossa conversa. Tarde, esse encerramento do Xirê, né, esse quarto encontro teve esse diferencial de ter sido todo virtual, está rolando desde o dia 30 de julho. Olá, Axé, boa tarde. Seja bem-vindo. Tá bem? Seja bem-vindo. Espero que estejam... Tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá tudo tranquilo? Acho que sim, né? Beleza. O professor está travando um pouquinho aqui. Deve estar destravando já já. Deve ser algum problema na conexão dele. Oi, Tamires. Fomotim Yasmin, Gibana Michele, Bomi Cristiane. Prontinho. Estamos de volta. Ele já destravou. São coisas das tecnologias. É uma felicidade, parte, né? É uma felicidade muito grande ter você aqui com a gente nessa tarde. E fechando o nosso encontro, a gente fecha com Ogum, né? Em vez de estar abrindo os caminhos. Mas acho que é porque não fecha, né? Na verdade, nada que a gente fecha, né? O nosso xirê é circular e espiral o tempo todo. Então, acho que estar aqui com um homem de Ogum para fazer esse xirê de fechamento do quarto encontro é para mostrar a nossa continuidade, né? Que a gente não para, que essas discussões elas só reverberam cada vez mais. Então, é uma honra muito grande estar aqui em nome do Babá Daniel de Iemanjá, em nome da Casa de Iemanjá. Seja bem-vindo esse espaço de diálogo, de trocas. E aí, Rufino, vou pedir para você começar, como eu sempre peço para todos os colegas que passaram por aqui, para você falar um pouco quem é você, falar um pouco da sua trajetória também. Axé, primeiro eu queria agradecer o convite, que me alegra, me honra. Para mim é uma satisfação muito grande tomar a benção sua. Deixa eu abençoe bem. Enquanto zeladora, né, também desse terreiro que se espraia do complexo físico, né, e ganha mundo. Essa proposta do encontro das culturas de axé me alegra muito, pela própria concepção de que o terreiro é o mundo, né? A gente muitas vezes
diante de um contexto tão contrário, né, a tudo aquilo que nós aprendemos a celebrar enquanto vida, a gente tem que lembrar que o terreiro é o mundo. Então, esse encontro, ele me agrada muito, me alegra, né, e que ele possa ter outras versões. Acho que ele já está à frente das suas edições, né, e que ele possa inspirar também outras casas, né. Como que eu poderia falar, né? Hoje, assim, eu acho que a minha principal identidade é de professor, né? Eu sou um professor, trabalho na formação de professores, né? Como você citou, trabalho na UERJ, lá no campus de Caxias, na FEDEF, e tenho me aventurado a escrever algumas coisas, a pensar algumas coisas, enfim, a pesquisar algumas coisas, e de uma certa forma tão intrinsecamente ligado com aquilo que eu vivo, ou com o que eu vejo, né? Ou com o que de alguma certa forma me convoca a um diálogo. Então, eu sou filho de 2 cearenses, nasci aqui no bairro do Estácio, no Rio, né? E aí eu vou muito pequeno morar no subúrbio, ali no subúrbio do Lins, de Vasconcelos, passo a minha primeira infância ali, e depois passo grande parte da minha vida no bairro de Madureira, e onde até hoje meus pais residem, enfim. E Madureira tem uma relevância muito grande na minha vida e na minha formação profissional, porque eu vou fazer um curso de formação de professores na escola Carmela Dutra, né, que é uma escola normal, né? E tudo hoje que, de uma certa forma, eu venho até propondo enquanto debate teórico, metodológico, tem realmente uma inspiração no cotidiano vivido. Então, que de uma certa forma, me substancia para pensar, por exemplo, uma proposta como a da Pedagogia das Encruzilhadas, que virou tese, virou livro, enfim, foi de fato um cotidiano vivido no bairro, entre pessoas de terreiro, de axé, pessoas que entendem, por exemplo, a ritualização da vida das mais diferentes formas, né? Então, eu acho que é um pouco isso, Iá, assim, de forma muito resumida, né? Esse encontro de hoje, eu te confesso que quando você me convidou, né, propondo esse título a gente mais ou menos arrumou ele. Ele vai ao encontro de um ensaio que está presente num livro que eu escrevi junto com o Simas, chamado Flecha no Tempo, que o título é Traquinagem e Morte. Mas também depois veio ressoando, né, uma série de motivações. Na época eu nem me atrelei que a gente estaria nessa semana, né? A gente teve agora no domingo o 27 de setembro. 27. E realmente, assim, esse ano vivido de uma forma diferente, por conta do contexto da pandemia, mas eu acho que talvez o 27 de setembro, junto com essa narrativa, né, mítica, que é uma narrativa, não é meramente um mito, é uma narrativa explicativa de mundo que está presente no do Ifá, né, que compreende ali a poética dos povos iorubás, fala sobre alegria, sobre invocação da festa, da beleza, da brincadeira, né, como uma disponibilidade para o novo, né, e por isso os ibejes espantam a morte, né, espantam o Ipu. Então, isso depois, agora recentemente eu fiquei pensando bastante nisso, né, como que a gente precisa desse tambor encantado, e dessa força, né, dessa força rítmica, dessa força vibracional, que está imantada na criança, mas todos nós não deixamos de ser criança em nenhum momento, né? O fato de sermos adultos não é o fato de deixarmos de ser criança. Talvez essa seja uma dobra fundamental na nossa capacidade, inclusive cognitiva, né? E também na nossa capacidade de pensar uma outra política. Então, algo que eu já queria falar aqui, para já ir entrando no nosso papo, mais ou menos para a gente arrumando ele, é sobre essa questão do encantamento, né?
o encantamento que me parece que vem caindo num certa demasia, né? O que de fato seria esse encantamento? Então, é fundamental que a gente entenda que o encantamento ele não é um mero termo, uma mera metáfora, não é uma mera alegoria daquilo que a gente entende enquanto belo, enquanto esplêndido. O encantamento, no meu olhar, e nesse diálogo com o Simas, em particular, que a gente recentemente escreveu um trabalho chamado Encantamento sobre política de vida, está fundamentalmente vinculado com uma política, né? E uma política que tem ancestralidade como força, como matriz e força motriz, né? E também uma política que entende a vida na sua complexidade. Então tem algo que nós, às vezes, nos esquecemos, porque nós somos treinados para isso, nós somos, de uma certa forma, formatados, né, do ponto de vista de um calço mental, para pensar assim, que vivo só é meramente uma condição biológica, né? E quando a gente retoma a ancestralidade como uma orientação política, a gente rememora que vivo é uma condição de coesão e de vivacidade da comunidade. Então, o encantamento, ele linka diretamente dois aspectos que são cruciais. A ancestralidade como uma política, como uma ética, né? E a dimensão comunitária da vida, né? Sobre essa dimensão comunitária, a gente poderia até alargar e falar que é uma condição ecológica. Então, existem inúmeras formas de vida que cooperam, né? Que vivem em capacidade de troca, de confluência, né? De interação, de inteligibilidade mútua, estão ali trocando e nisso se fortalece a vida. Nós, curiosamente, somos os mais recentes, né, chegados ao planeta e somos os mais arrogantes. A gente, na nossa condição humanoide, a gente acha que vida é meramente um fundamento biológico e um fundamento classificado racionalmente a partir da nossa centralidade humana, né? Então, essa narrativa dos IBEJs, eu acho que traz um elemento muito importante para nós, que é o contraponto, que é Iku. Iku tem uma figuração importantíssima. Iku é traduzido como a morte, mas Iku é um orixá, é uma divindade que é o grande responsável por produzir a constituição dos ciclos existenciais, né, dos ciclos vivos. Então, Iku é aquele orixá que foi agraciado, de uma certa forma, porque cumpriu uma função que nenhum outro queria fazer, né? Então, ele é o grande responsável por fazer com que a vida se renove, né, aqui no Aie. E eu acho que é necessário que a gente discuta isso, porque o problema não é morrer. Tanto que as culturas de terreiro, as culturas de axé, elas celebram, né, a passagem, a virada, né, a itinerância nesses ciclos. Né? E esses, de fato, que dão a passagem, são o que sustentam. Como diria na Jurema Sagrada, sustentam o tombo, para que a gente fique aqui. Né? O problema é como nós temos entendido ao longo do tempo e temos organizado uma política que garante uma vida, como Ailton Krenak tem chamado, né, uma vida útil, um utilitarismo da vida, uma vida sem vivacidade para uns, né, e mesmo uma condição de manutenção de vida biológica para outros completamente despotente de sentido. Para além dos inúmeros assassinatos, né? Isso nem se fala, né? Das inúmeras interrupções, né? Das inúmeras formas de manter os vivos em condição extremamente precária. Então é nesse sentido que eu fiz essa fala toda para pegar um outro ponto que a gente vem defendendo lá
esse mesmo livro, escrito por Simas, O Flecha no Tempo, que é a dimensão de que o contrário da vida não é bem a morte, o contrário da vida seria o desencantamento, né? Então, eu acho que são pontos importantes para a gente ressaltar. Encantamento é uma palavra muito bonita, é uma palavra que nos convoca para uma certa disposição, né? E nos alegra, mas é uma palavra que diz a respeito de uma política, e é uma política Sim. cotidiana, é uma política comunitária, é uma política que tem foco na ancestralidade, é uma política que tem foco no cuidado, é uma política que tem foco na capacidade realmente de produzir esperança, né? Produzir horizontes prósperos, não para o indivíduo, mas para a comunidade. Vou pedir licença um instantinho, e só para falar o Mutumbá para o Babá, que entrou aqui na live, Mutumbá Babá Daniel, que está aqui na live participando, fazendo comentários também, ele entrou aqui. E aí, pegando esse gancho, né, Rufino, de pensar, eu acho muito, muito importante quando você fala de não pensar só o encantamento enquanto metáfora, né, mas pensar que, principalmente para a gente que está dentro das comunidades tradicionais, que esse encantamento, essa ancestralidade, ela faz parte dos nossos modos de vida, dos nossos modos de compreender, né? E o mais importante que você chama a atenção, né? Essa ancestralidade enquanto política de vida e não entender IQ no viés da ocidentalidade, que a gente cai no que o Mbembe chama da necropolítica, né? Porque aí sim é pensar a morte, né? Enquanto a retirada da vida mesmo, né, de forma abrupta, sem esse festejo que a gente tem e o cuidado que a gente tem com essa passagem, o cuidado que a gente tem para receber IQ quando passa pela casa, né? Então, acho que compreender isso e pensar também. E aí eu vou pedir para você falar um pouco dos Ibejos, porque eu não sei se todo mundo que está aqui conhece o Itan de Ibejo, se você puder falar um pouquinho para a gente Claro, poder. claro, e eu acho que é um bom gatilho para que a gente continue nesse papo, né? Então, a narrativa, né, é que Iku estava constantemente visitando uma comunidade, né, uma aldeia, e estava levando seus moradores, né? E foram, de uma certa forma, as pessoas começando a perceber que tinha algo fora daquilo que era, de certa forma, de se costume, do ponto de vista da relação com essa morte, né? Começou a ter um acontecimento, enfim, manter-se uma constância nessa visita de Iku à aldeia e levar os seus moradores, né? E, de uma certa forma, a comunidade se organizou e foi consultar Ifá, foi consultar Orúmila, né, para ver o que estava acontecendo. E Orúmila apontou que era Iku, né, que Iku tinha se escondido, tinha colocado as suas armadilhas, as suas arapucas nas redondezas ali da aldeia, e ele mexe quando um saía para uma atividade, para pescar, para caçar, ou para fazer qualquer outra coisa, era agarrado por ele. E quando a comunidade consultou Ifá, perguntou o que poderia ser feito diante da presença de Iku e dessa insistência de Iku em estar levando, né, os seus moradores. E Ifá disse que só quem poderia, de uma certa forma, aplacar a fome, né, de Iku naquele momento, a fome de levar as pessoas, eram os Ibejos. E a comunidade meio deu um descrédito, porque os Ibejos eram crianças atentadíssimas, né? Faziam uma quizumba danada. E ele falou, pô, os Ibejos, como assim os Ibejos? Não, os Ibejos são aqueles que podem ajudar. E a comunidade recorreu, não, mas e fulano e Beltrano? Não, só os Ibejos podem, de uma certa forma, atender essa demanda. E aí não tinha jeito, né? Foram conversar com os Ibejos, que são os filhos gêmeos, né, de Oxum. E aí, quando conversaram com os Ibejos, claro que não, a gente não vai ajudar. Por que a gente ajudaria vocês? Né? Aquela coisa de criança, né, que negaceia, que sempre se esquiva.
Não, vocês precisam nos ajudar. Não, a gente quer algo em troca. Né? Para ajudar, a gente precisa ter algo em troca. E aí, aquela coisa toda, aquela negociação, até que a comunidade cedeu. O que vocês querem? Ó, a gente quer o seguinte, a gente quer festa. A gente quer a festa maravilhosa, doce pra cacete, tem que ter doce à vontade, caruru, e tem um detalhe, né? Aí o detalhe é que era o negócio. A gente não quer parar de brincar nunca. A gente não vai mais parar de brincar. Ou seja, vocês vão fazer a festa, vai ter a comilança toda e tem o seguinte, a gente vai brincar o quanto a gente quiser. Pode passar 2, 3, 4 dias. Quando vocês mandarem a gente parar de brincar, a gente não vai parar. A gente só para quando a gente quiser. Não tinha jeito, cederam à vontade de IBEJA. Sendo que a comunidade não sabia que IBEJA tinha um tambor mágico, né? Eles tinham um tamborzinho macubado, né? Que tinha uma magia que só eles sabiam, de uma certa forma, acessar. E aí foi IBEJA, né? Os caminhos de Ku, levaram Idoum, né? Idoum, na cultura, na tradição iorubá, geralmente é o filho que nasce depois dos gêmeos, né? É nomeado como Idoum. Curiosamente, no Brasil virou o Dom, né? Aquele mini irmão gêmeo entre Cosme e Damião. E aí, IBEJA foi, né, para os caminhos lá, para a floresta e tal, enquanto um se escondeu, o outro foi lá dar pinta para ver se Iku pegava ele. Quando Iku armou o bote, ele começou a tocar o seu tambor mágico, né? E quando começou a tocar o tambor mágico, Iku achou aquilo tão bonito, achou aquele negócio tão encantador, e começou a ter vontade de dançar e falou, e olhou para a cara de um dos gêmeos e falou, rapaz, eu não vou levar vocês não, eu tô aqui, essa batida é legal. E quando Iku percebeu, já estava dançando, já estava bailando, brincando com os IBEJAs, e saiu o irmão tocando, e eles estão brincando naquela coisa toda com o Idoum, e Iku se liga, falou, não, mas vem cá, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu tenho um propósito, eu preciso carregar um comigo, que negócio é esse? E ele se percebe completamente embalado, né? Completamente arrebatado pela vibração, né? Pelo arrebate dos tambores, do tambor encantado de IBEJA. E Iku fala, por favor, parem de tocar, porque eu não estou dando conta de mim, eu não consigo parar. E os IBEJAs, quanto mais eles pediam para parar de tocar, eles aumentavam o ritmo e faziam aquela coisa que os ogãs sabem fazer bem, né? Quando o pessoal já está mais para lá do que para cá, sentava o couro, né? E Iku, nessa coisa toda, Iku, eu já não aguento mais, vamos parar com isso. Tá, você quer que a gente pare, mas aí vai ter que ter um combinado, né? O que vocês querem para parar de tocar esse tambor? A gente quer que você pare de levar as pessoas daqui antes do tempo. E Iku aceitou. Iku falou, não, tudo bem, eu paro de levar as pessoas antes do tempo. Eu só retorno, eu só visito novamente a aldeia quando for no tempo de levar as pessoas, né, para fazer o seu retorno. Não venho antes da hora. E IBEJAs, de uma certa forma, conquistaram, né, o que a comunidade desejava, aquilo que Orúmila anunciou na consulta, né, a Ifá, e quando retornaram à comunidade, à aldeia, receberam uma grande festa. E a grande lição que IBEJA nos coloca, aí uma leitura poética nossa desse TAM, é que criança brincando e tambor tocando é capaz de espantar a morte, né? É capaz de espantar essa morte que é lida como a antecipação daquilo que pode vir a ser vivido em toda a sua potência, né? Então, quando a gente fala de vida, e na educação a gente fala muito de vida, né? A vida a educação é um radical vinculado à vida, a gente não está falando meramente da vida só como uma garantia, como um direito, né? A gente está falando mais do que isso. A gente está falando da vida como uma experiência profunda de disponibilidade, né? De trânsito nos horizontes mais diversos e, inclusive, em algo que o povo de terreiro sabe fazer muito bem,
que o povo brasileiro, mas o povo brasileiro desse Brasil profundo, sabe fazer muito bem, que é narrar, escrever a sua vida enquanto uma poética, né? Quando a gente falou lá do encantamento, é basicamente nesse senso que a gente precisa retomar a configuração de que tocar tambor, ter criança correndo na rua, brincando, é parte de uma política, é parte de uma dinâmica, de um entendimento de mundo, né? De um modus de relação, de proteção, né? De ritualização dos nossos sentidos, né? Que de uma certa forma dão o corpo da nossa aventura. A nossa aventura civilizatória, vamos dizer assim, não é obstinar lucro, não é obstinar a riqueza dos homens de bem, né? Não é ter a nossa grande aventura. Quem é de terreiro sabe isso, não é ter um lugar no reino dos céus, é ter sim uma boca que possa cantar o seu nome numa roda, é ter uma boca que possa contar as suas histórias, é ter uma mão que possa saber riscar o ponto daquele que vem atravessando o mundo para deixar uma mensagem, né? Então, quando a gente está falando de encantamento, e a cultura brasileira ela é carregada de expressões, de inscrições, de tecnologias que foram geradas diante de um contexto trágico de mais de 500 anos de guerra colonial, que é espantar a morte, espantar a escassez, constituir outro sentido para a vida, né? Nesse mundo muito assombrado, nesse mundo muito escasso de brincadeira, de imaginação, de beleza, de alegria, né? E de uma certa forma, um mundo que se adulterou, que esqueceu de ser criança, esqueceu a sua criança em algum canto qualquer. Eu acho que é esse adulterar, para pensar esse ser adultocêntrico que a gente tenta, que a gente não constrói, a gente não tem dentro do terreiro essa lógica adultocêntrica, né? Isso vai depender muito. Tem crianças que a gente chama de senhor porque tem cargo ou porque é mais velho de santo, enfim. É uma outra lógica também, não é essa lógica cronológica que a gente tem fora dos muros do terreiro, né? E a criança, a fala da criança é muito respeitada no terreiro. O que ela fala, o que ela presta atenção, né? E dá toque na gente, muitas vezes. Né? E eu acho que isso também é um encantamento, né? Esse respeito a todos que estão circulando ali naquele espaço, né? E tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que é, nessa narrativa especificamente, o poder que um corpo livre, né? Que é, na verdade, isso. É fundamental que a gente tome uma discussão. Esse contexto da pandemia, ele talvez seja oportuno para a gente pensar isso, que não há uma experiência do vivido fora de uma capacidade de reconhecimento do mundo nessa matriz que a gente tem, que é a matriz corporal, né? Que é o nosso. Por isso que o corpo, eu vinha falando lá no início que o terreiro é o mundo, e o corpo é o terreiro também, né? O corpo é a sua, de uma certa forma, é o seu quintal de experimentação do mundo, né? Então não tem nada fora dele. Isso é mais uma tara, né, moderna, ocidental, de deslocamento de uma consciência, de uma noção de racionalidade, de razão, e destitui o corpo, porque, de uma certa forma, você tem todo um tônus filosófico que se coaduna a uma narrativa também teológico-política e de exploração do corpo via um modelo capitalista, principalmente numa colônia, onde a raça, o racismo, fundamenta toda a motricidade disso que se entende enquanto desenvolvimento, enquanto trabalho, né? Enquanto existência como um todo. Então eu acho que essa narrativa, essa história de Ibege, traz também uma coisa interessante que a gente não percebe lá no texto, no livro, a gente brinca com isso, que o tambor encantado é o corpo.
tambor encantado que Ibeje carrega não é um tamborzinho, a gente pode trabalhar com essa ideia. É um tamborzinho ali macumbado, cruzado, sei lá o quê. Mas o tambor encantado é o corpo. O tambor encantado, o que dispersa e cura do seu desejo de levar as pessoas antes da hora é realmente essa viração que ele experimenta via o corpo. Ou seja, algo que está muito presente nas brincadeiras populares, na cultura popular como um todo, na capoeira, na folia de reis, no maracatu, nas festas, né? Está na nossa capacidade realmente de nos destravarmos, de entendermos aquilo que o Ailton Krenak tem chamado a atenção bastante, que a vida é, antes de tudo, um dom. A vida não é uma utilidade, a vida não é para ser professor, juiz, sei lá o que, padre, pastor. Não é para isso, a vida é para ser vivida na sua amplitude. E a sua amplitude implica experiência brincante, implica vadiação, implica errância, desregra, né? Então nós somos, desde muito cedo, capados disso. Nós somos, desde muito cedo, seja qual for a nossa matriz, mesmo os povos de terreiro, são desde muito cedo, porque vivem nesse mundo, né, que é atravessado por muita coisa, nós vivemos esse controle, essa vigilância do corpo. Então, o Ibeje nos convoca a uma ideia que eu acho que é potente, que é: façamos dos nossos corpos tambores encantados e toquemos eles, para que a gente se vire, para que a gente entre em transe, em explosão existencial no arrebate desse próprio corpo, desse próprio tambor. Eu acho que passa um pouco também, né? Você falando do... O pessoal está aqui comentando, né? A vida é um dom, que o terreiro, né? O corpo é um tambor encantado. E tem uma pergunta do Rodrigo, eu não entendi o início do nome, acho que é a chamada da página dele, que ele pergunta se você acha que tem uma relação entre esse desencantamento e morte. Na verdade, assim, é isso que a gente talvez precise mapear, né, e talvez escavar mesmo, peneirar, né, aí fazer quase o trabalho que é o trabalho analítico de como a gente está pensando essa caixa da morte. Entende? Porque, por exemplo, você tem culturas, você tem tradições que esse sentido de morte que nós temos como uma oposição à vida, como um contrário à vida, não diz absolutamente nada. Então, por exemplo, você pega a tradição dos povos Nguni, que são povos da região centro-africana, o grande complexo Congo-Angola, eles não trabalham com o conceito de morte e vida. Eles trabalham com o conceito de vivo e não vivo. O que é o vivo? O vivo é aquele que está em potência, em estado de potência. O que é estar em estado de potência? É estar biologicamente vivo? Não. Eu posso estar aqui falando da minha tataravó e aí contar as histórias da minha tataravó, falar o nome dela, conversar com ela, e a minha tataravó vai estar viva. Ela é viva, ela não está morta, né? A gente sabe muito bem no terreiro como é que isso funciona. Em contraponto, o não vivo, ele pode estar biologicamente vivo, seu corpo está funcionando. Mas se ele não é lembrado pela comunidade, né? Se ele é esquecido, se ele não trata, não exercita, né, o que a gente pode chamar do trato, do acabamento do seu caráter, ele pode ser considerado um não vivo, né? Um não lembrado, um não rememorado, um não invocado, um que não vai partilhar, um que não vai confluir. Então, para inúmeras culturas, o entendimento de morte, como nós, solapados pela teologia política judaico-cristã, considera, isso não faz nenhum sentido. Você teria aí, talvez, um senso de esquecimento. O que talvez a grande aniquilação é o esquecimento. Por isso que o racismo, como uma grande aparelhagem de produção de desvio existencial, ele não opera somente no assassinato.
das pessoas. Ele opera também na produção de desvio existencial. Ele pode manter o ser vivo, mas ele mantém esse ser numa condição de não existente, de incredível, né, de invisível, invisibilizado. De uma certa forma, mantém sobre uma égide da subalternização, onde qual é a condição? Então a gente fala aí de morte como um conceito, como uma palavra que cabe muita coisa. Cabe muita coisa. Por isso que talvez o entendimento do desencantamento seja interessante para que a gente lembre que todos nós somos seres que estamos linkados a uma rede biocósmica que demanda, e aí, quando eu falo isso, não é viagem da minha parte, não. Nós somos seres bioquímicos, nós somos seres biofísicos, nós somos seres de linguagem. Se a gente não tem esse pulso mantido, o que nós no terreiro entendemos como o axé, né, como o fluxo do axé, e quem é de axé sabe que não existe axé estagnado é despotência, o axé ele tem que ser partilhado para se multiplicar. Nós estamos dentro de uma trama de um grande complexo vivo. Por isso que a palavra desencantamento ela é fundamental. Porque se a gente fosse considerar que o colonialismo, que o projeto de dominação moderno ocidental, enfim, ele se sagrou vencedor só no assassinato, a gente não teria, por exemplo, o Zumbi dos Palmares sendo cantado. A gente não teria aqueles que fizeram o giro na roda grande sendo cantado, sendo lembrado, sendo invocado como orientação ética, estética para o arranjo de uma outra política de vida. Entende? É fundamental. A gente tem esse movimento o tempo todo, né? Porque o que são os itãs, né? O que são as danças dos orixás, o que são os cânticos, o que são as comidas que a gente faz e a gente consome, são memórias ancestrais, né? Então, são memórias ancestrais. E eu queria só chamar a atenção uma coisa. O que eu acho que é necessário é que a gente não trabalhe com uma certa romantização disso. Sim. Que a gente entenda que, por exemplo, o encantamento ele é uma tática de guerrilha. Ele não é um conto de redenção. Esse mundo que nós vivemos é um mundo de batalha. Então, por exemplo, quando você pega a narrativa de inúmeros entes, seres viventes presentes nas gumas desse país afora aí, Terecô, no Babassuê, na Mina, né, na Jurema Sagrada, na Encantaria, né? O encantado é aquele que se transmutou. É aquele que, de uma certa forma, alargou a sua existência em inúmeras formas de inscrever a mesma, né? Você vai num terreiro de Umbanda e você canta para Jurema, né? Ô Juremê, ô Jurema, sua folha caiu serena, Jurema, dentro desse gongá, a Jurema, ela está encantada na folha. A Jurema foi uma neta de Tupinambá? Pode ser. Jurema morreu? Pode ser. Cadê os capangueiros da Jurema, que até hoje não apareceram? Né? Tá tudo escrito, tá dito ali, se encantaram. Estão baixando aqui para contar histórias, para orientar dimensões de que a vida ela não pode ser entendida nessa superficialidade do que a gente tem convencionado como todo histórico, né, de um projeto de catequese também. E quando eu digo de catequese, não é só conversão religiosa, não. É de catequese cognitiva, né? Mas também que a gente possa pensar que nós somos seres desse grande complexo vivo, biocósmico, né? Então lembrar o que os povos originários daqui nos ensinam sobre os diferentes seres, né? Sobre os parentes, que são peixes, são aves, são tronco de árvore, né? E aí você vai num candomblé, você cultua também uma árvore, né? Você cultua um bicho, né? A pedra, né? Tudo é encantado pra gente, né? Tudo tem um encanto.
E eu acho importante você chamar essa atenção para não romantização também, né? Acho que o próprio movimento, esse movimento que a gente faz, né, para fora do terreiro, de pensar, de mostrar os saberes, as formas outras de teorizar, eu acho que isso também é importante, né, para não romantizar isso e não cair na própria armadilha colonial, principalmente para a gente, como no meu caso, que está dentro da academia, estudando, pesquisando, né? Porque aí você tem que ter o cuidado de não cair nas próprias armadilhas coloniais que estão lá de dentro da academia, que é um discurso outro, né? Então, levar esses saberes e essa política do encantamento, eu acho que é importante para a gente também, que eu estou reparando que tem bastante gente da pesquisa aqui na página hoje assistindo. Então, acho que também é importante esse movimento, e aí vocês têm feito, e a gente aqui também, né, de mostrar essa outra forma de teorizar, de se fazer ciência, né, que até então era desconsiderada, né, sejam dos povos tradicionais de terreiro, dos povos tradicionais das civilizações indígenas, né, de como é que está sendo, com as cotas, principalmente, nesse grande boom de encantamento dentro desses espaços tão ocidentais, que sempre foram tão ocidentais, né, de lidar com essas teorias, com essas ciências que não eram consideradas ciências, que são ciências encantadas para a gente, encantada enquanto ato político. Né? Eu acho que é um pouco isso. Tem uma questão aqui do Nego 7, mas eu acho que você já até falou sobre ela, que é perguntando, querendo que você comentasse mais sobre o conceito de morte na nossa visão candomblessista. Eu acho que você até já falou um pouco que o inferno é um conceito colonizador para oprimir e dominar. Como isso é considerado também no candomblé? Eu acho que a gente tem que pensar isso, assim, quando a gente está falando de candomblé, né, quando a gente está falando de umbanda, quando a gente está falando dessas matrizes, né, que expressam aquilo que a gente entende enquanto religiosidade, são muito mais do que isso, né, são complexos de saber, são forças biocósmicas, né? Eu tenho apostado muito nessa interface, uma leitura mais ecológica dessas experiências, que é o seguinte: nós temos um grande problema que eu tenho entendido como de ordem semântica, né? Então, muitas vezes a gente faz um esforço muito grande para adequar entendimentos e sentidos que são extremamente complexos, se assentam em bases filosóficas muito diferentes daquilo que nos formou, né? Seja político, ideologicamente e cognitivamente. Nós temos aí uma política, né, sensível, uma psicopolítica que, de uma certa forma, instaura vícios cognitivos, vou chamar assim, né? Então, veja bem, o candomblé, assim como todas essas expressões, elas estão, de uma certa forma, tentando comunicar, e a comunicação é sempre um fenômeno muito caótico, né? A gente pega uma criança tentando falar, aprendendo a falar, tentando conversar, é sempre um fenômeno muito caótico, principalmente quando você fala de uma comunicação que parte de experiências de linguagem muito particulares, muito próprias. Então, como é que você fala de salvação quando você, primeiramente, compreende que você não está vivendo num tempo onde a sua morte vai julgar se você vai ser salvo ou não? Porque esse tempo é um tempo cíclico, é um tempo outro, é multitemporal. Então eu posso pensar, eu posso considerar que eu mesmo morto, né, biologicamente falando, eu vou estar a serviço da minha comunidade. Eu posso voltar aqui para dar um conselho, ou para chamar falar um negócio ali, ou para participar da festa, brincar, né? Não é assim que faz? Então é fundamental que, por exemplo, eu estou fazendo uma discussão aqui,
para chamar a atenção de um outro ponto. Demanda um sentido sobre tempo que é outro. Demanda um sentido sobre percepção de mundo, percepção de visível e invisível que é outro. Percepção de comunicação que é outra. Né? Então, que história é essa de conversar com conchas, de conversar com caroço de dendê? Que história é essa? Que história é essa de, deitar a cabeça no pé da planta e falar com ela, e esperar um recado 3 dias depois? Como é que é isso? Né? Se a gente, de uma certa forma, não arregaçar a nossa disponibilidade existencial para uma aprendizagem, para uma sensibilidade com essas outras gramáticas, né? A gente tem aí um panorama muito escasso, muito medíocre de existência. Né? Então é algo que você você não precisa ir muito longe, não. Você não precisa. Você conversa com alguém que vive num contexto de roça, né? Alguém que, de uma certa forma, tem hábitos de olhar a estrela, de olhar como que as formigas se comportam, como que as formigas se comportam, né? Às vezes essas pessoas vão ter percepções, conversar com a criança. Como que as crianças estão se sentindo nesse período de pandemia? Será que os 6 meses das crianças é o mesmo da gente? Então, essas nuances, elas chamam a gente para muitas coisas. Uma vez eu estava numa macumba, e aí fui conversar com uma entidade, eu até escrevi isso, que ele me autorizou a comentar esse caso. E ele perguntou para mim, meu filho, me diz aí, eu estou vivo ou eu estou morto? Né? E aí brincava, dava uma gargalhada, me sacaneava. Não, eu quero que você me diga, eu estou vivo ou eu estou morto? Então, no fundo, o que ele estava ali me provocando a pensar é o que nós constituímos enquanto sentido de vida. Qual que é o sentido da vida? Né? Pode ser um morto, mas se ele me provoca a pensar, se ele dialoga comigo e disponibiliza essa reflexão, aquilo é vivo pra caceta, aquilo não é morto. Né? Então, e aí, como é que você vai falar que está morto? Sim. E tem a Ebome Cristiane fez um comentário, né? E aí, voltando para a questão do tambor, do encantamento do tambor, né? Ela fala que aí como é que a gente fica, né? Porque o tempo todo os nossos tambores são roubados, né? Ela está falando aqui, nos roubam o tambor o tempo todo, o tambor que beijo deu para a gente, roubam da gente o tempo inteiro. E aí, como é que fica, né? Essa lida para não perder os nossos tambores, para eles não serem arrancados de nós, né? Que tambor no sentido dos encantamentos, né? Que eu estou entendendo aqui. E sem contar aqui os comentários, o João Bigon, que está aqui mandando um abraço para a gente, a Palotine dizendo que é super sua fã, enfim. Tem mais uma questão que eu vou deixar para outro bloco aqui. Então, essa questão, esse pessoal é todo suspeito porque é todo mundo amigo, né? Então, a gente agradece a generosidade. Agora, tem uma questão, Iá, que essa coisa do tambor roubado, né? Eu acho que realmente tem um papo aí que a gente tem que voltar, que é a coisa lá da comunidade, que é o senso de comunidade, e não só uma comunidade geopolítica, né? Ou uma comunidade geograficamente localizada, que seria a própria ideia. O meu terreiro, o meu axé, né? Eu sou de axé tal, sou nação tal, sou filha de Beltrano. Eu acho que tem algo que aí a Bell Hooks nos ensina, que é muito expressivo para quem está em sala de aula, para quem é profissional de educação, educador, educadora, que é pensar numa comunidade de sentidos. Então, é compartilhar esses sentidos. E aí tem uma coisa, é um desafio, obviamente, tramar uma rede de proteção para que não exista roubo, exista troca. E troca equânime, né? Não pode ser troca desproporcional. Né? Como eu diria lá na pedagogia das encruzilhadas, tem que ter o cruzo. Né? Há de operar o fenômeno do cruzo. Agora,
tem uma coisa que eu gosto muito, né, que os terreiros, o candomblé, principalmente, ensina, que está lá na nossa matriz fitomórfica, né, o sangue, e não basta você saber apanhar a folha, tem que saber cantar. Então, Sim. é fundamental a gente entender que os corpos, essa corporeidade, é o grande tratado ético, político, epistêmico dessas tradições, né? O corpo, e não é só corpo de gente, não. É corpo de árvore, é corpo de bicho, é terra, é tudo isso. Por isso que um complexo de terror, como que a gente tem, pairando, né, com muita força sobre esse Brasil colonial, ele vai atacar em inúmeras frentes. Ele não vai atacar meramente só numa via. Ele vai atacar queimada, é quebra de barragem, é óleo derramado, é psicopolítica, é humilhação, é esculacho, entendeu? É precarização da vida, é assassinato em escalas gigantescas. Então é um contexto que nos demanda profundamente articulação com essas sabedorias para além daquilo que a gente consegue ler no primeiro texto, né? Os jongueiros, eu vou citar os jongueiros aqui, os jongueiros de Barra do Piraí, tem um verso que eu acho lindo, que eles dizem o seguinte: se a água do rio está funda, eu tomo banho na beirada. Né? E o que isso quer dizer? Né? Se a água do rio está funda, né, o rio, muitas vezes, você de olhar não sabe a correnteza, né? Você não sabe se tem um sumidouro, você não sabe se tem uma pedra, você não sabe se está chovendo lá na cabeceira, né? Você não sabe, né? Então, essa dimensão mansa que o rio se apresenta, ela é extremamente mentirosa do ponto de vista daquilo que nós somos capazes de saber dele. Então, se a água do rio está funda, você toma banho na beirada, mas sabendo que o mergulho ele é possível. É possível mergulhar. É possível mergulhar. E quando você mergulha, aí você vai saber a força da correnteza, se vai ter uma pedra, se tem um sumidouro, né? Então, é fundamental, e eu acho que hoje a universidade ela vive um momento muito interessante. Tem muita gente que fala da universidade como se a universidade no Brasil fosse a mesma de 30 anos atrás. E a universidade no Brasil hoje ela é diferente. Eu mesmo trabalho, você conhece, a FEBEF é uma faculdade que Sim, ela está muito longe disso que a gente está falando, né? Agora, sim, obviamente que o conflito está instaurado, ele é permanente. Então, quais são as sensibilidades, as criações, as inventividades que a gente vai dispor para atravessar esses espaços? Eu tenho um compromisso político, ético, com os estudantes, né, com as futuras pedagogas, professores de matemática, geografia, mas eu também tenho um compromisso com os meus pais, os meus avós, os meus filhos, com as minhas comunidades que, de uma certa forma, me permitiram, me disponibilizaram experiências e aprendizagens para que eu chegasse aqui e falasse isso que eu estou falando, né? Porque quando eu estou falando aqui, eu não estou falando... Tudo foi aprendido, foi trocado em alguma situação. Então é isso, eu acho que não é à toa que essas ofensivas elas são tão violentas, né? São tão duras. Então, a gente está com 5 minutinhos só. Eu vou encerrar essa, porque tem ainda questões para passar para você. E a gente faz algumas questões e vai caminhando para as nossas considerações finais. Eu sei que está uma delícia, todo mundo está adorando aqui pelos comentários, não dá tempo de ler tudo. Então, vou fechar o tempo de salvar a live, abrir outra para a gente poder responder mais algumas questões e ir caminhando para as Maravilha. considerações. Tá bom? Até Maravilha. daqui a pouco, Vambora. gente. Vou só salvar. Até já. Vamos voltar para a próxima, hein?